Boa tarde, professora. O tema do nosso trabalho é o uso de psicotrópicos entre estudantes de medicina. A nossa intenção é analisar a incidência e os padrões de uso por estudantes da Universidade Sul-Americana no ano de 2023. O estudo demonstra-se importante para compreender a extensão e as motivações do fenômeno, a prevalência e os padrões de consumo nessa instituição específica. O projeto busca contribuir com a produção científica sobre o tema, visto que há um baixo número de pesquisas que abordam o tema, bem como fornecer informações que possam ser utilizadas na implementação de programas preventivos e educativos focados no bem-estar de estudantes de medicina. Esses são os alunos que estão participando do projeto. Contextualizando o nosso problema, a intenção dessa busca é melhorar o funcionamento cognitivo, abrangendo aumento da atenção e capacidade da retenção de informação e estado de alerta. Esse fenômeno tem ganhado bastante destaque, sobretudo entre os estudantes universitários, grupos particularmente propensos a adotar essa prática nos tempos atuais. Nossas perguntas, nossa problematização, ela vem como pontos específicos do uso de substâncias psicotrópicas onde nós iremos nos atentar mais, como se há o uso de prescrição médica, qual é o propósito do uso dos psicotrópicos, focando no uso para estudo, qual é o perfil demográfico e acadêmico dos estudantes da universidade que fazem uso dessas substâncias e se já haviam feito uso dessas substâncias antes de iniciar a carreira de medicina. Nosso objetivo geral é identificar a prevalência do uso de psicotrópicos entre os estudantes da nossa universidade em Salto del Guará, visto que não temos nenhum estudo sobre este tema na nossa cidade, na nossa universidade. E nossos objetivos específicos é identificar o perfil dos estudantes, qual é o ano que eles estão matriculados, qual a idade e sexo, verificar se ocorre com ou sem a prescrição médica, estabelecer se o uso ele se realiza de maneira dirigida para o estudo ou se também é usado para outros fins, como TDAH. Desculpa, gente. Avaliar a prescrição dos usuários, se eles têm ou não efeitos positivos, negativos, ou se não percebem nenhum efeito, e verificar se o uso de substâncias psicotrópicas vem antes ou no início do curso de medicina. Bom, pela justificação do nosso trabalho, Microfone. Opa. Bom, pela justificação do nosso trabalho, como a Mari tratou, é notado um amplo consumo de substâncias psicotrópicas por estudantes de medicina. E qual que é a ideia de fazer um trabalho desse? No que esse trabalho pode agregar para o mundo real? Através desse trabalho, a gente vai fazer um levantamento e ver se isso está acontecendo na nossa universidade, da Universidade Sul-Americana, pelo ano de 2023. Então, teremos um recorte no qual analisaremos a incidência desse uso por estudantes de medicina. Isso poderá apontar não só para a faculdade, mas para a sociedade e para outras universidades de outros cursos que possa estar acontecendo alta incidência do uso de psicotrópicos com o fim de melhorar a produtividade ou recreativo ou mesmo, às vezes, fim terapêutico para quem tem TDAH e orientar o uso a esses estudantes. Ou seja, elaborar políticas de educação, de bem-estar para que esses estudantes tenham ciência do que estão consumindo. Então, a partir do momento que se analisa que a gente possa ter essa informação, pode ser levada a cabo políticas, principalmente pela universidade, de aclaramento sobre o que essas drogas podem causar para os estudantes, seja de benefício como de malefício, né? Efeitos colaterais, o que isso pode gerar para quem faz o uso.
porque a gente pode acabar descobrindo que o uso se dá de forma indiscriminada e sem acompanhamento médico, o que não é algo ideal, né? Porque a pessoa está desamparada do profissional. Então, e muitas vezes a pessoa está no primeiro e segundo ano, terceiro, e ela ainda nem teve aula de farmacologia, então ela nem tem ideia do que a substância pode fazer no organismo dela. Então, basicamente, a justificação do trabalho é essa, ela pode ser utilizada também como um marcador para outros trabalhos, então pode ser utilizada no futuro para uma revisão bibliográfica e comparativa com outros países, dentro do próprio Paraguai, dentro da América do Sul, ou até mesmo de outros cursos. A gente pode analisar a incidência do uso dessas drogas psicotrópicas, né, que são legais de certa forma, em relação a outros cursos. Então, às vezes tem outros cursos que também os estudantes costumam utilizar muito. Então, essa é a principal ideia do trabalho, é colocar luz a essa sombra que hoje nós não temos muita ciência de como que estão nossos estudantes, pelo menos aqui da nossa universidade da Sul-Americana, pelo ano de 2023. Pode passar. As hipóteses e variáveis. As variáveis nossas são quantitativas, né? E também temos variáveis qualitativas. Nós vamos analisar, dentre os fatores, são idade, quantos anos a pessoa que está fazendo uso tem, o sexo da pessoa, né, biológico, se é feminino ou masculino, o semestre que ela está cursando a medicina, se ela faz uso com prescrição médica ou sem prescrição médica, se esse uso é para estudo mesmo, ou se esse uso é recreativo, ou se esse uso é terapêutico. Então, a gente poderia analisar aqui um estudo para estudo, sem alguma prescrição médica, por exemplo, pode se dar pelo meio, por influência, às vezes, de colegas, enfim. Os efeitos experimentados pelo usuário, se é um efeito positivo, negativo, ou se a pessoa não sentiu nenhum efeito ao fazer uso da substância. E se anteriormente ao ingresso à faculdade de medicina, ela já fazia uso dos psicotrópicos. Então, esse apontamento para nós é importante, porque às vezes poderíamos concluir que não foi o meio, a pressão acadêmica que fez ela tender a utilizar os psicotrópicos, e sim, anteriormente ela já vinha fazendo uso, então já de outros carnavais, já faz parte do estilo de vida dela, enfim. Mas aí a gente poderia descartar o uso relacionado à medicina e ao curso de medicina. Pode passar. Dado já a problemática da questão sobre os psicoestimulantes, nós estamos falando dos nootrópicos. Historicamente, a humanidade, na busca pelo conhecimento, sempre procurou métodos de aperfeiçoar a cognição, a melhora do rendimento intelectual e por aí se vai. Dessa premissa, no final do século XIX, pela primeira vez foram sintetizados os sais de anfetamina na Alemanha e descobriram que estes possuíam atividade estimulante, já que possuem uma ação dopaminérgica, que é um efeito excitatório do cérebro, que também se dá como resultado a cognição, melhora da cognição, estado de vigília. Porém, na década seguinte, já no século XX, quando já se conheciam os efeitos dessas substâncias, durante a Segunda Guerra Mundial, os sais de anfetamina foram usados como psicoestimulantes dados aos soldados do exército alemão para que eles tivessem um desempenho melhor no campo de batalha. Ao término da guerra, a indústria farmacêutica, que estava já caminhando a passos largos, começou a estudar a aplicabilidade dos sais de anfetamina como psicoestimulantes voltadas ao tratamento para o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, narcolepsia, e descobriram um excelente resultado nessa questão quanto ao déficit de atenção e melhora no rendimento intelectual. Ainda nos anos 50, nos Estados Unidos, o laboratório Novartis colocou no mercado pela primeira vez o metilfenidato, comercializado pelo nome de Ritalina, aqui no Paraguai como Cognil,
para o tratamento dessas patologias. Porém, no decorrer da década de 50 até a década de 60 e 70, foi se comprovando o potencial efeito aditivo dela, que sais de anfetamina provocam dependência química e, dentro da literatura, como foi se expandindo o conhecimento, alunos da área da saúde do mundo todo começaram a ver, primeiramente relatado nos Estados Unidos, que alunos universitários da área da saúde estavam fazendo uso indiscriminado destas substâncias para melhorarem seu desempenho acadêmico. Seguido por estudos na Europa, que foram se difundindo também pela Ásia e, consequentemente, no Sul da América. No entanto, a nível de América Latina, ainda carece muitos estudos, sobretudo aqui no Paraguai. O que nós queremos é descobrir qual desses sais anfetamínicos está tendo maior uso, se, como anteriormente dito, ele está sendo usado com prescrição médica, sem prescrição, sem acompanhamento, para nós conseguirmos não só quantificar isso, como também determinar problemas de saúde coletiva que podem ser ocasionados pelo mau uso desses fármacos, além dos efeitos positivos e negativos. Boa tarde, professora. O tipo de investigação será quantitativo e qualitativo. A pesquisa será conduzida por meio de coleta tanto quantitativa quanto qualitativa, de acordo com as respostas da pesquisa que será realizada. Não experimental, pois a presente pesquisa não manipulará variáveis para observar efeitos, tendo como objetivo descrever o estado atual dessa questão. Portanto, é transversal e descritiva, pois visa descrever as características do fenômeno, investigando a relação entre as variáveis observadas. Pode passar, por favor. O alcance da investigação. A amostra escolhida foram os estudantes de medicina da Universidade Sul-Americana de Salto de Goiás, Paraguai. Usando as variáveis mencionadas anteriormente, a pesquisa será não probabilística, pois será direcionada a um público-alvo específico e predefinido. A população e a amostra, nós vamos utilizar os estudantes universitários da região da cidade de Salto do Guará, e a amostra escolhida foram os estudantes de medicina da Universidade Sul-Americana de Salto de Guará, e isso deve ao fato de que, de acordo com estudos encontrados, observa-se uma alta incidência no consumo de substâncias psicotrópicas entre os graduandos em ciências de saúde, especificamente no curso de medicina. Sobre as técnicas e os instrumentos de coleta de dados, o método será por meio da criação e distribuição de um questionário online, enfocado no uso de psicotrópicos entre estudantes universitários. A técnica será realizada uma pesquisa e os instrumentos será realizado um questionário com perguntas abertas e fechadas, sendo que as fechadas podem ser tanto dicotômicas ou poliatômicas. Já a análise de dados, será desenvolvido um questionário online no Google Forms que inclui perguntas de múltipla escolha sobre o uso, sua frequência, possíveis razões para o seu uso e qual psicotrópico entre esses listados é usado ou não. O questionário será validado pelo professor supervisor para garantir a sua relevância e depois será submetido a um teste piloto com uma pequena amostra de estudantes de medicina para avaliar a clareza e a eficácia das perguntas. E, como conclusão, a importância de usar a matéria para melhorar o desempenho cognitivo, especialmente entre os estudantes de medicina, é uma preocupação global. Motivados pela pressão acadêmica, esses alunos recorrem a nootrópicos e psicoestimulantes, enfrentando desafios éticos e de saúde. A falta de compreensão pública sobre essas substâncias
e a escassez de estudos em algumas regiões indicam a necessidade urgente de mais investigação e sensibilização. Mas, embora a busca por melhoria no desempenho persista, a complexidade desses tópicos requer uma abordagem holística considerando aspectos éticos, médicos e sociais. E essas foram as considerações finais do nosso trabalho. Muito obrigada, professora, pela atenção. Aqui nós temos nossas referências bibliográficas utilizadas para fazer o trabalho e agradecemos a sua paciência e compreensão com o nosso grupo. Obrigado, professora. Graças. Obrigado, professora.